coches. Moto Genova, está muy afectada. Área internacional. Dominique Toretto, você não me conhece, mas vai conhecer. Fala família, beleza? Ó, como sou chique. Tá engraçado hoje, seu filho de uma puta. Fala meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Cruzar nas Telas. Realmente sejam muito bem-vindos cada um que está aqui no nosso canal. Assim pessoal, a saga Velozes e Furiosos é muito conhecida com seus carros, sua ação, personagens marcantes e por aí vai. Uma franquia de ação muito conhecida atualmente. Porém, nos anos 2000 é uma franquia muito diferente que a gente está acostumado atualmente com ação eletrizante. Na época até tinha, porém tinha carros, corridas, personagens cativantes. Porém a ação ela era mais por quarto filme para frente. Por isso se a gente for analisar um filme que se passa depois do Velozes e Furiosos 6 e antes do Velozes e Furiosos 7. E é engraçado que o filme se foi lançado em 2006. Inclusive aqui no Curiosidade, que é a saga Velozes e Furiosos, uma playlist que tem o Velozes e Furiosos 6 e 5 que eu implementei, porque tem uns vídeos assim de um ano atrás, em 2 anos atrás, que não envelheceu mal. Então eu pensei assim, vou colocar o Velozes e Furiosos 1 até o 6 e o 3 eu vou falar depois do 6, para uma ordem cronológica. Então assista esses vídeos depois deles, que esse vídeo está muito bom e claro os outros também. Que a saga Velozes e Furiosos é family. Eu tô achando, você tá errado, você tá achando que tem outra opção, moleque. Você é o erro. É pensar que estou na América. Aqui é o Brasil. Vamos analisar um clássico, que é o filme Velozes e Furiosos da Film in Tóquio, lançado em 2006 do diretor Justin Lin. Engraçado que ele é o diretor tanto do Velozes e Furiosos 4, 5 e 6. Ou seja, ele é um diretor que botou ação, porém esse filme é totalmente focado na corrida. Acho interessante que ele mudou o estilo a partir daí. Mas eu creio que os produtores quiseram mudar para atrair mais público, eu acho que creio que seja isso. Por isso vamos analisar nesse vídeo hoje que eu acho da direção dele e também a produção, que é muito interessante e bem curiosa. Você é um inscritor ou inscrita top que está sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, ou você é um inscritor ou inscrita top que está acompanhando nossos vídeos agora, arrebenta nosso like no nosso vídeo, inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque você ativando essa função, vocês não vão perder os vídeos nossos para vir. O YouTube ele vai avisar que vai ter vídeo novo por baixo, tá? Muito canal e você, claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Cruzar nas Telas. Você vai ter clássico por cima, vibe de nostalgia, então arrebenta nosso like no nosso vídeo, inscreva no canal, ative o sininho por todo mundo com sua ajuda, porque aqui é família Curiosidade. Vem monstro, pode vir comigo, monstro! Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Que milagre aparecer por aqui. Vim trazer este pequeno presente. O senhor não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. É muito incômodo. De maneira alguma. Quero entrar por aqui. Depois da senhora. Mas não será muito incômodo? Não, mas é claro. Já gostando do nosso vídeo, eu creio que sim, compartilhe a gente para mais pessoas possível. Você compartilhando vai ajudar muito o canal, como eu sempre gosto de falar e repetir em todos os vídeos. Para mim sempre será uma honra se vocês artes do cinema. Porque o cinema é uma arte mais explorada, como também todos vão ser muito bem-vindos ao nosso canal. Eu creio uma coisa, vamos ser os melhores sem crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Da academia, que a furiosa bateria vai se arrepiar. Repique tamborim, sou do cântico pandeiro. Salve o mestre do salgueiro. O som do ecoa pelo ar e faz meu coração. É o bichão mesmo, hein, doido? Pessoal, sem enrolação, está com o nosso vídeo, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assim pessoal, após o sucesso de Mais Velozes e Mais Furiosos lançado em 2013, a Universal foi fazer uma sequência.
Porém, o terceiro filme passou por muitas mudanças e muitas alterações. Vamos considerar a partir de agora que ela é bem interessante e bem curiosa. Pra você ter uma ideia, o produtor Neil H. Morris, que produz a franquia desde o primeiro filme, ele falou assim: depois de assistir a Better Luck Tomorrow, eu sabia que Justin era o diretor com quem eu queria trabalhar. Ele foi o primeiro a quem contratamos e adorou a ideia de filmar o filme. Este filme precisava de entusiasmo e ele era o diretor certo para isso. Para quem não sabe, o Better Luck Tomorrow é um filme de 2002 pelo diretor Justin Lin. O filme ele conta a história de origem do personagem Han, que apareceu no terceiro filme. Então, ou seja, ele é um personagem importado do Better Luck Tomorrow para Velozes e Furiosos: A Fim Tóquio. Ele é o mesmo personagem, porém é uma história de origem do personagem Han. Ou seja, esse filme, Better Luck Tomorrow, é uma história de origem do Han. Mas assim, ele não tem caos, assim, mas ele é um filme mais de ação, mas ele é uma história de origem. Então é interessante conectar dois filmes em uma coisa só. Mas também trazer o personagem de uma franquia para outra, do mesmo diretor, não tinha como dar errado, e de fato não deu. O escritor Chris Morgan, que está até hoje, desde o terceiro filme, na época ele era fã de Velozes e Furiosos e os produtores fizeram uma chamada aberta para roteiristas. O roteiro original de Chris Morgan propôs sobre Nick Toretto em Tóquio aprendendo a fazer drift e resolvendo um assassinato. Mas a Universal Pictures queria uma história com temática colegial. Em 2009, em Velozes e Furiosos 4, eles iam reaproveitar essa ideia, do Toretto desvendando o assassinato da Letty, essas coisas assim. Então, ou seja, eles não descartaram essa ideia, eles colocaram no próximo filme, que era o Velozes e Furiosos 4. Que é muito interessante e bem curioso. Em 2005, Paul Walker já não demonstrava interesse na franquia, alegando política, questão de estúdio e decisão do regime. Já Vin Diesel, que não apareceu no segundo filme na época por conta de estar ocupado em Triple X, lançado em 2002, que é As Crônicas de Riddick, também recusou o papel, o que levou à encomenda de um reboot independente, ou seja, com personagens novos, uma história nova, mas que era da franquia. Seria uma coisa bem interessante, mas que não deu tão certo na época, mas que hoje é bem respeitado pelos fãs. É muito curioso. Em junho de 2005, Justin Lin foi contratado para dirigir, tanto que Lin não estava muito familiarizado com o drift. Ele lembrou: eu estava na faculdade de cinema quando Velozes e Furiosos foi lançado, e assisti ao filme com uma plateia lotada que simplesmente adorou. O que realmente me empolgou em dirigir esse filme foi a chance de aproveitar essa energia, criar um capítulo totalmente novo e elevar o nível, trazendo algo novo para o público que ama ação e velocidade. De fato, ele realmente trouxe uma pegada nova para a franquia, que é o drift, como também ele trouxe uma história que na época era interessante, que até hoje chama a atenção porque ele interagiu o Velozes e Furiosos 3 com os futuros filmes da série, que realmente passou por muita mudança, mas chegou ao produto final que a gente conhece, que é muito interessante. As gravações, pessoal, ocorreram em agosto de 2005 e ficou até novembro do mesmo ano, 3 meses. Foi impossível obter as autorizações de filmagens necessárias em Tóquio, então eles progrediram sem permissão, ou seja, eles fizeram mesmo na raça. Segundo o Justin Lin, os policiais são tão educados que levam 10 minutos para chegar e te expulsar. Sem o conhecimento de Lin, o estúdio havia contratado um bode expiatório que se apresentou quando a polícia veio prendê-lo, dizendo ser o diretor e passando a noite na cadeia. Então, ou seja, a produção de Velozes e Furiosos em Tóquio ela foi bem conturbada, ou seja, gravar em Tóquio é muito complicado. Eles tiveram que gravar algumas partes em Los Angeles e a parte em Tóquio, ou seja, em dois locais diferentes, para produzir o filme, ou seja, não foi 100% em Tóquio, mas pelo menos eles conseguiram gravar boa parte lá, que é muito bom e que bom que valeu a pena.
as corridas acrobatas foram coordenadas por Terry J. Leonard, que também atuou como diretor de segunda unidade. O filme usou quase 250 carros, cortando 25 e destruindo mais de 80. A revista SCC testou os carros e observou que os carros de Tokyo Drift eram ligeiramente mais rápidos em comparação de aceleração com os carros de Mais Velozes e Mais Furiosos. Então assim, os carros eram muito mais potentes que os carros do filme anterior, ou seja, uma coisa muito importante. Tanto que Eiichi Tsuchiya, que aparece como um pescador de camisa azul no filme, ou seja, ele aparece também no filme. Hughes Miller e Samuel Rubinetti executaram as acrobacias de drift e direção do filme. Então, ou seja, eles realmente utilizaram um carro de verdade, drift real junto com esses 3 pilotos. Então assim, eles realmente utilizaram mesmo o drift de uma forma muito mágica nesse filme. Então, ou seja, é um filme impressionante, já que os 2 primeiros filmes tinham CGI com carros. Aqui tem CGI? Tem, mas ele é bem menos em comparação aos 2 filmes anteriores. Ou seja, é muito para saber que eles realmente fizeram muitas derrapagens em Tóquio e em Los Angeles, que é muito massa. International Speedway, there was a race where he drifted every single corner of the race. One of the publishers, the main publishers of the magazine, gave him that nickname. I mean, he was the guy that started all this. Tsuchiya, who's the best in the world. It's like sumo and figure skating for cars. It's just like traditional athletes. It's how much you can control your concentration during racing, and that really dictates how you perform. If you have a lot of... Completely messed up. Makes no sense at all. But... A bilheteria ela foi incrível, olha como foi. Arrecadou mais de 23 milhões seu fim de semana de estreia, ficando em terceiro lugar atrás de Carros de 2006 com 33 milhões e Nacho Libre de 28 milhões. No Japão teve um lançamento limitado com o nome Wild Speed 3, resultando numa receita de 158 milhões. O público era 58% homens e 60% das pessoas com menos de 25 anos. Um público-alvo, né? Então assim, ele foi bem na bilheteria de fim de semana, como também no Japão ele teve um acesso bem limitado. Olha só, um filme que se passa em Tóquio tem um acesso limitado ao seu próprio país de origem. Tanto que no Japão, o Velozes e Furiosos ele é um outro nome, chamado Wild Speed. Life's simple. Make choices. Don't look back. Wild Speed X3 Tokyo Drift. Too fast, too furious. Wild Speed X3 Tokyo Drift. Wild Speed Max. Wild Speed Megamax. Wild Speed Euro Mission. Wild Speed Sky Mission. Wild Speed Ice Break. Wild Speed Jet Break. Do estilo do Japão mesmo, né? Só que é o Velozes e Furiosos com um título diferente lá. Que é muito interessante e até curioso saber que nos outros países tem um subtítulo diferente. Era mais o público-alvo mesmo na série, tanto que no Velozes e Furiosos 4 eles aumentaram mais o público, né? Mudar pra ação, né? Porque carros, corridas, nem todo mundo vai entender, né? Mas deixa eu trabalhar essa crítica no final do vídeo que eu achei sobre e a minha opinião, claro, sobre esse grande filme. Tanto que o Rotten Tomatoes é um site de crítica especializado, a gente utiliza muito aqui no Curiosidade, eles avaliam as notas de filmes e eles são bem sinceros. Eles avaliaram, pessoal, com uma nota muito, assim, mediana. Eles avaliaram, pessoal, com uma nota de 38% no tomatômetro e 69% de pontuação pública. Mas se eu perguntar o que é tomatômetro e pontuação pública, eu não sei. Pois bem, eu vou explicar. O tomatômetro aos críticos avaliando a pontuação pública aos fãs. Então isso quer dizer que tanto os críticos quanto os fãs ficaram muito divididos. Os críticos não gostaram muito, os fãs acharam legal. Até a nota dele, para ter uma ideia, era até um pouco maior que o segundo e o primeiro filme. Ficou bem assim, um empate. É tanto que os 3 primeiros eles são bem abaixo da crítica. Até o quarto também, então é uma média bem fraca. Mas ele foi muito bem. E a crítica dele foi bem curiosa. Olha que os disseram que eu gostei demais da resposta deles. Sequências de tirar o fôlego, aliadas a uma história fraca e atuações sem brilho, fazem de Drift uma sequência decepcionante dos filmes anteriores da franquia Velozes e Furiosos. Realmente, as cenas são de tirar o fôlego,
Mas os personagens, eles falam que não tem muito carisma. De fato, eu até concordo. Os protagonistas, alguns personagens, eles não tem muito assim, como era o Brian e o Toretto, por exemplo. Mas o Han, pra minha opinião, tem uma exceção. Acho que não é todos os personagens como a crítica falou. O Han, ele é praticamente que carrega o filme nas costas, né? Ele tem carisma, sabe? Ele tem um estilo único. Os filmes posteriores a esse, né? Que na cronologia se passa antes, né? Que é muito massa e é muito bom. Então assim, pessoal, vamos conhecer a história do Sean Bosman, um protagonista totalmente novo, indo pra Tóquio, aprender drift, com o Han, que apareceu no Velozes 4, 5 e 6, já que ele ficou rico, né? Se mudou para o Tóquio depois de perder a Gisele, né? Com muita ação e com muita adrenalina, enfrentando um rei do drift em The Fast and the Furious Tokyo Drift, ou Velozes Cross aqui em Tóquio. Velozes e Furiosos. Tokyo Drift, a história é assim. Sean Boswell é um piloto de rua que desafia seu rival e bate o carro no fim de uma corrida. Ele decide se mudar para o Japão para evitar a prisão nos Estados Unidos, já que os rachas não são nada populares com as autoridades. Em Tóquio, ele começa a aprender um excitante e perigoso estilo novo de competir nas ruas, porque os riscos ficam ainda mais altos quando Sean decide rivalizar com o campeão local e acaba se apaixonando pela namorada dele. Então assim, a história de Tokyo Drift ela é bem simples, que a gente vai conhecer o personagem Sean Boswell, interpretado por Lucas Black. E na história ele é um adolescente de 17 anos, faz muita bobagem, né? Fica fazendo vários rachas. Só que no meio desses rachas ele acaba se dando mal e a sua mãe, para evitar que ele seja preso, né? Ele manda seu filho para Tóquio para morar com seu pai. Ai, pai, para! Tô impactada. Porém ele começa a aprender uma nova técnica de corrida, que é o drift, que é uma derrapagem de carros, né? Porém, com o tempo ele começa a aprender com o Han e com os seus amigos, como também ele começa a desafiar o campeão local, o rei do drift, né? Como também se apaixona pela mulher dele, já que ele é praticamente toda hora ele vem atrás de mulher diferente, né? Assim, a história de Velozes e Furiosos aqui em Tóquio é simples, mas ela é até interessante para quem curte carros, é uma história não muito complexa. É tanto que vamos conhecer as melhores coisas para vocês que é como sentir a nostalgia de cinema, que a curiosidade faz. Trazer aquela vibe clássica de cinema para todos. Vamos lá, tem a cena inicial que mostra o Sean Boswell, o nosso novo protagonista da série, que na época ele tinha 23 anos, ele está interpretando um adolescente de 17 anos. Vários youtubers críticos apelidam ele de adolescente de 30 anos. Mas assim, ele tenta, mas ao mesmo tempo não me convence muito ele ser um adolescente de 17 anos. Em vez de ter botado um ator mesmo de 17 anos, até sim, seria bom. Mas ele é ok, tá com seu Chevrolet Monte Carlo 71, todo velho, né? Belo carro. É, dá pro gasto. Entregar pizzas? Mas do motorista. Isso aí. O quê? Tava falando com a minha namorada? Elogiando. É o carro. O Buick da minha avó é melhor do que essa droga de carro aí. Do papai? Essa fera tem 500 HP e um sistema de escapamento Borla. Vai de 0 a 100 km em 4.3 segundos. Ah, ele leu o manual. É tanto que até essa cena até virou meme, né, dele falando uau, ele leu o manual, né, até o pessoal usou esse filme na internet, o pessoal faz muito meme dele, né, popularizou muito, eu acho muito interessante. Tem a cena do racha, que ela é muito massa, tem um Chevrolet Monte Carlo 71 do Sean, contra um Dodge Viper, né, que é uma corrida muito bem dirigida e muito bem coreografada, acho esse racha até hoje é muito massa. Mostra pra eles, Clay. Tá sendo do Sean na prisão, que é meio ridículo e meio engraçado, vamos combinar, é meio bizarro, mas tá no filme, né? Você pode me dar uma cópia desse vídeo?
Cadê o meu carro? Eu prensei. Como é que é? Senta aí, Arthur, é seu fim. E antes de fazer 18 anos, agora senta aí. Tá sendo que a mãe do Chan manda ele morar em Tóquio com seu pai para evitar a prisão, que é legal a transição das cenas, que o Joshi manda muito bem na direção. Tóquio, Japão. Jó, sei que você ia chegar no dia 7. Hoje é o dia 7. Eu sei que o Chan na escola conhece um amigo chamado Twink, né? Que ele vai apresentar para ele o mundo do drift. Porém o carro dele, nessas coisas todas, é um Volkswagen Touran, né? Uma van da Volkswagen muito popular nos Estados Unidos, do Hulk. Essa van é muito feia, até minha customização no jogo de corrida é muito melhor que isso aí, mas tá no filme, né? Tem a cena que o Twink mostra o drift com aquela trilha sonora marcante de Tokyo Drift, que é muito massa a cena. Você não teria problema com o V8. Motor mais potente. É, eu sou homem. Tá no meu DNA. Que era estudante dele. Tanto que até no filme aparece o Han, né? Depois do Velozes e Furiosos 6, quando ele perdeu a Gisele, ele se mudou para Tóquio, né? E é muito legal a transição do personagem. Acho que pra cronologia faz até sentido, mas na época o pessoal não entendeu a ordem de tempo da série. É muito bom. Tem a cena que o Han aparece dando o seu carro, né? Que é o Nissan Silvia S15, mais conhecido como Mona Lisa, que vai ter o racha entre ele e o campeão do drift. Pega o meu. Vamos correr. Construiu essa máquina do zero. Saca? É barato. Tem essa do racha que é muito massa, né? Que é o drift, né? No estacionamento, que o Chan tá com o Silvia do Han, né? E o Takashi, né? Que é o DK, tá com o Nissan 350Z com um body kit Veilside, que é uma marca de carroceria, né? É tanto que a cena é muito bem dirigida, porque, como eu falei, eles utilizaram CGI? Tem. Mas as cenas dos drifts, a derrapagem, é tudo com carro de verdade. Assim, é impressionante saber como eles fazem aqueles drifts naquele lugar tão fechado. Que massa, mais o Chan destrói o carro inteiro. O carro inteiro, o Han obviamente vai cobrar o carro, como também ele começa a ter uma amizade entre eles, que essa cena é muito boa. Eu vou pagar o seu carro. Que fala como se tivesse opção. Tá sendo que o Chan começa a gostar de Tóquio e entender que é bem diferente dos Estados Unidos. Que são regulados na fábrica. Você pode fazer mais do que 180 por hora. Dessa que o Chan ganha um Lancer vermelho da Mitsubishi, né? Que o Han deu pra ele, já que ele ficou rico, né? No Velozes e Furiosos 5 ele roubou um cofre, né? Obviamente o cara tá rico, né? Pra ele, qualquer carro pra ele é a preço de banana, né? Tá aí o carrão pra ele. Ó que amizade legal. Eu teria uma amizade com o Han pra ter um carrão desse. O vermelho é seu. É que vou te deixar dirigir um Hyundai? Esse é do Han fazendo drift com o Mazda RX-7, né? Já que tem umas mulheres no Skyline T3 roxo, né? E aquele Mazda RX-7 bem no site, laranja, fazendo drift. Nossa, é muito massa demais essa cena. Que cena animal.
começa a ensinar o drift pro Sean, né? Que é muito bem feito. E como eu falei, tem dublês que fizeram mesmo, tem pilotos mesmo de drift para fazer essa cena, que é muito massa. De novo. Com a Nila, que é a namorada do DK, que é ok, vai. Conheci minha mãe aos 10 anos. Ela veio da Austrália pra cá quando terminou o secundário. Tá sendo que o DK descobre que a sua namorada tá com o Sean, né? Ele é um corno, né? Sou desse chão onde o rei... Não tem como resumir, né? Esse filme é praticamente o Takashi que é um corno só porque ficou com outro cara, né? Mas ele foi lá e deu uma surra no Sean e deu no que deu, né? Vamos comer os marshmallows. Fique longe dela. A única coisa que vai dirigir é uma cadeira de rodas. Sacou? Até sendo que o Takashi vai atrás do Han, já que ele acha que o próprio Han tá roubando ele e tudo mais. Porque o tio dele é da Yakuza e começa a falar sobre isso. Ele vai atrás dele, como também tem um confronto na garagem do Han, que é bem tensa a cena. Confiei em você! Pus minha reputação em jogo por você! Somos sócios desses negócios paralelos de mim! Não é! Então isso é o que fazemos. Fazemos! Precisa de mim. Estaria extorquindo ninharias nas casas de chá. Essa de perseguição em Tóquio que é muito irada, tanto que infelizmente o Han acaba morrendo, né? Mas vocês sabem, pra quem é fã da franquia, no Velozes 6, quem matou o Han, como eu mostrei no início do vídeo, foi o Shao, né? O Deckard Shaw, né? Interpretado por Jason Statham, pra vingar a morte do irmão dele, né? No Velozes Furiosos 6, ó, conectando tudo. Porém, no 9, né? Eles fizeram uma invenção, dizendo que o Sr. Ninguém, né? Que é aquele agente da CIA, né? Que tem muita tecnologia, impediu a morte dele de uma forma nada a ver. Eu não gostei muito dessa justificativa de trazer o Han de volta, de uma forma tão ruim como foi no Velozes Furiosos 9. Sendo que o Sean quase está mal com o Takashi, que é muito tensa a cena. Sendo que o Sean vai até o tio do DK, né, que é da Yakuza, e começa a resolver esse problema de uma forma muito simples, uma corrida, óbvio, né? Eu vim aqui para me desculpar. O seu sobrinho e eu nos comportamos muito mal. Veja fazer isso. Uma corrida. Eu já derrotei esse vacilão uma vez. Timo, então deve ser fácil. É meio estranho, né? Ele ir para o chefão da Yakuza fazer uma corrida para resolver esse problema. E ele vai estar lá, inclusive, nessa corrida mesmo. O pessoal acha ruim, alguns acham estranho, eu acho interessante, mas muito engraçado a proposta. É igual duas crianças brigando assim, não, vamos resolver isso numa corrida, é sim. Eu também de você? E eu tenho. Vai arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou. Arreia! Velozes Furiosos é assim, uns eu racho legal já já. A cena que o Sean, ele não tem nenhum carro, né? Ele perdeu aquele lance, né? Então ele vai encontrar um Silvia, aquele que ele destruiu, né? Naquela corrida do estacionamento.
ele pega o motor da Nissan, coloca no Mustang do seu pai, né, que ele estava tudo abandonado, ele vai lá e monta ele do zero e constrói um Mustang para drift, porque naquela época, porque teve uma referência de fato histórico, que eu vou falar já já, mas a cena dele montando o carro é muito massa a cena. É um fato histórico por conta da guerra entre Estados Unidos e Japão, porque em 1945 rolou aquela guerra, né, de Hiroshima e Nagasaki, né, que os Estados Unidos jogou bombas atômicas. Então o que aconteceu? Depois da guerra, os Estados Unidos mandavam militares americanos para fazerem as pazes. Tanto o pessoal fala que foi a fusão de dois mundos, né, os Estados Unidos e o Japão. É uma sacada que eles fizeram, né, tipo um carro americano com motor japonês, uma fusão de dois mundos. Que sacada massa, né? História junto com o Velozes e Furiosos, eu achei legal. Isso aí, eu nem sabia disso, inclusive, né? E tem a corrida final nas montanhas, né? Só o Takashi, que é o DK, saiu ileso. Porém, nesse dia ele tava tão assim que ele tentou derrubar o Shen nas montanhas com o Mustang, né? E o 350Z. Mas a corrida, ela é muito massa e muito tensa, como eu falei. Cenas com dublês e carros reais. Não tem como dar errado. Realmente é uma cena maravilhosa de se ver. For Speed Carbon, né, corrida, né, de rua, que foi inspirado no Velozes e Furiosos 3. Olha que legal, foi lançado, se não me engano, um mês depois do lançamento do filme, que é de drift e tudo mais. E sacada que a EA teve de basear em um grande clássico do cinema. É muito bom. No final do filme, que o Sean desafia um rival muito importante e muito desconhecido para ele, que conheceu o Han e fazia parte da família, né, da Family, né, que é o Toretto, né, que voltou assim com o seu Plymouth Roadrunner, que foi o Han deu pro Toretto, né, esse Plymouth Roadrunner, que é um carro enorme, né, um americano, né, Muscle Car, né. Ele se desafiou nessa corrida, mas até hoje eu não sei quem venceu. No Velozes e Furiosos 7 falam que foi o próprio Toretto que venceu, mas eu acho muito difícil, mas é um final bacana e trouxe o Toretto de volta. Valeu, Tony. Eu conheci o Han, que o Han era da família. Então tá, vamos correr. Amigo Han há alguns anos. Sabia que ele usava carros americanos. Usou quando correu comigo. Que a corrida não é de 10 segundos? Todo tempo. Pronto, moleque. Atenção! É tanto que na internet eu encontrei um vídeo de um canal que joga GTA V, ele fez um vídeo recriando essa corrida. Claro, na imaginação dele, como seria, quem venceria essa corrida no drift. Eu achei muito legal, olhem isso.
isso aí foi feito por fãs, mas o pessoal disse que foi o Toretto que ganhou. Vai saber, né? Eu acho muito difícil, aquele carro é muito grande. O Plymouth Roadrunner é um carro enorme, né? Um americano, faz drift, né? Mas o Toretto é o estilo dele, né? Que bom saber que esse final ficou muito bom e importante para a franquia do futuro. E pessoal, Velozes e Furiosos apresentou com um certo bilheteria, arrecadando 159 milhões. Foi menor que o Mais Velozes Mais Furiosos, com 236,4 milhões. E menor que o primeiro filme, com 207,5 milhões. Para um lançamento de 85 milhões, um lançamento muito mais caro que o primeiro e o segundo, mas ele fez um dinheiro muito fraco para a época, mas só depois do Velozes e Furiosos 6 que ele começou a ganhar mais respeito pelos fãs, já que entenderam melhor a cronologia. Mas na época o pessoal não entendeu muito bem a proposta da história para conectar com a franquia principal, já que não tinha ninguém, né? É só o Toretto no final, exceto que a gente vai entender o porquê que ele voltou, né? Depois de ter recusado, né, o segundo filme, o terceiro inicialmente. A gente vai conhecer as curiosidades que eu sabia eu também não sobre esse grande filme. Vamos lá e ver com a gente. Para terem uma ideia, foram utilizados 600 figurantes de origem asiática durante as filmagens, para eles aprenderem como funciona a cultura japonesa. Muita coisa eles tiveram que usar figurantes do Japão, né? Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. De noite tá muito frio, de dia tá abafado. Tem tal japonês, mas enfim, né? Foi muito interessante saber que eles realmente trabalharam com pessoas de lá para poder entender a cultura, como funciona lá e tudo mais. Que é muito interessante e bem curioso. Pra ter uma ideia, a Volkswagen doou 4 protótipos do R32, que seria o Golf no futuro, e 4 minivans Touran para a Universal usar. Como também a Toyo Charles, que é uma empresa de pneus, doou 4.000 pneus para o filme, sendo que metade aproximadamente foi utilizado durante as filmagens, só metade dos pneus. Realmente, a Toyo e a Volkswagen fizeram uma parceria muito grande nesse filme, tanto que a Volkswagen deu certo e a Toyo com os pneus. Mas só metade foi utilizado, né? Então realmente valeu a pena, né? Pelo menos eles utilizaram com bom gosto para fazer esse grande filme de drift, né? Já que muitos pneus têm que ser utilizados, né? Para fazer derrapagem, né? Desgasta muito a borracha. Vai saber e é muito interessante. Aproximadamente 100 carros foram destruídos ou danificados durante as filmagens. No entanto, o estúdio não guardou a maioria deles, considerando o sucata, o que torna alguns dos modelos do filme muito raros e caros hoje. Tanto que a maioria foi destruído, ou alguns foram vendidos em leilão, ou vendidos por pessoas anônimas que não quiseram mostrar quem era. Tanto que hoje em dia esses carros são considerados raros. Então assim, é muito assim, sortudo uma pessoa dessa, tem que ter muito dinheiro para comprar um carro do Velozes e Furiosos mesmo, né, que participou das filmagens, para estar com sua garagem pessoal, ou dando um rolê por aí, né. Que sorte que tem um carro desse na garagem, né? Para você ter uma ideia, as exibições teste, para quem não sabe, a exibição teste é uma sala totalmente com algumas pessoas, né, para avaliar se o filme vai ser bom ou não para lançar no cinema. E na época não foi muito negativo, porque o final não agradou muitos fãs. Tanto que a Universal chamou o Vin Diesel para fazer uma participação como Toretto. Mas ele aceitou uma troca em propriedade do direito do personagem Riddick da Universal em vez de um pagamento financeiro. Ele topou e ele conseguiu os direitos do Riddick e participou do Velozes e Furiosos 3. Tanto que o filme originalmente ele seria lançado para DVD, para home video. Já que não tinha ninguém dos personagens principais, só teria só o Sean originalmente, né? Mas que eles mudaram para o cinema depois dessa exibição com o Toretto que foi aceitável para o público. Tanto que, originalmente, eu vou falar o roteiro original sem o Toretto. Originalmente, seria o Chambers na corrida com o Takashi, não teria mudança nenhuma, né? Aquele final do Mustang e o 350Z. Porém, no final, ele seria o novo rei do Drift, sem a presença do Toretto. Ou seja, seria mais uma corrida do Chan no estacionamento ou algo assim. Então, ou seja, o final seria totalmente diferente, né? Só que aí a Universal viu que não estava dando certo as sessões de testes e incluíram o personagem de última hora. Que é muito interessante, foi muito assim uma mudança drástica para o futuro da franquia. Inclusive Vin Diesel se tornou produtor por causa desse filme, né, a partir do Velozes e Furiosos 4. Que massa. Pessoal, para fazer minha análise e crítica do partir do filme Velozes e Furiosos aqui em Tóquio, vamos lá e vem com a gente. T-O... Não deixa o rapaz se concentrar, pelo amor de Deus, não atrapalhe não. Apaga aí. I-T-O-B-A. Agora leia. Agora leia. Titoba. Falta o acento ali. Assim, pessoal, eu acho esse filme muito bom para quem curte uma pegada de ação com carros.
Claro, diferente do Velozes e Furiosos 4, 5 e 6 que a gente viu aqui no canal, esse filme é bem mais parecido com os dois primeiros, um filme mais de corridas, um filme mais pé no chão, mas que eles focam mais nos rachas, mais na cultura tuning do Japão, o drift que foi introduzido nesse filme, e foi nesse filme que introduziu o drift no mundo. O pessoal começou a conhecer, foi por causa desse filme, a arte do drift, a derrapagem, né? Tanto que até o ator que faz o Han parece que ele está produzindo um filme de drift, se eu não me engano, né? Vai estar talvez no ano que vem, eu acho, com o próprio orçamento dele, vai ser totalmente feito com carros reais. Que é uma curiosidade, né? Mas voltando para o Tokyo Drift, eu acho que esse filme ele é muito importante para a franquia, para entender melhor essa franquia imensa que é Velozes e Furiosos, né? Que até hoje está no ar. As cenas de câmera elas são muito boas porque o Justin Lin, como eu falei, utiliza muito efeito prático, sem muito CGI. Então, por causa desse filme que o Justin Lin se consolidou mesmo como um dos melhores diretores da franquia, já que ele utilizou efeito prático no Velozes e Furiosos 4, a partir até o 6, né? Até ele voltou no 9, se não me engano. Então, assim, ele é um diretor bom, ele soube fazer as cenas de ação muito boas. Claro, o filme quase não tem ação direito, é mais na ação de perseguição, que é muito focado no lançamento, né? Porque a maioria foi homem e algumas pessoas com menos de 25 anos. É como eu falei, né? Nos anos 2000, naquele tempo, tinha muito filme para vários tipos de público, né? Filmes para ação de carros, de motos, por aí vai, né? E naquela época, Velozes e Furiosos era muito público-alvo, tanto que a Universal viu assim, vamos mudar um pouco para ação. A partir do 4, eles viram assim, não, agora vamos mudar mesmo drasticamente do Velozes 5, aquele lá do Rio, que tem muito mais ação, muito mais para um filme de perseguição com ação, tipo estilo de Italian Job e The Fresh Connection, né? Os filmes dos anos 60 e 70, que era mais de perseguição com ação e um filme policial. E de fato, o Velozes e Furiosos 3 ele é falando da franquia que a gente conhece hoje. Claro, ele não é um filme grande assim, em comparação aos filmes posteriores ou até os anteriores. A história dele é bem fraca mesmo. Ela é bem fraquinha mesmo. Mas assim, o único personagem que se salva é o Han. Realmente, esse personagem eles acertaram muito. Tanto que eles inventaram aquela desculpa de trazer ele depois, para dizer que esses filmes se passam antes do Tokyo Drift, né? Para poder, já que ele se popularizou, vamos trazer ele de volta e inventar uma desculpinha para trazer ele novamente. O Sean, eu acho que é um personagem bem fraco, eu acho que eles poderiam ter trabalhado mais ele, trazido um adolescente de 17 anos mesmo, 3 anos. Mas eu acho que ele é um personagem interessante. Acho que se eles tivessem feito um roteiro assim, interessante, que trabalhasse mais o personagem, eu acho que teria dado certo. Hoje em dia ele é um dos personagens mais pedidos da franquia, tem gente que gosta, uns não, depende muito do seu critério, né? Mas vai perguntar, mas vale a pena assistir esse filme hoje em dia? Quase 20 anos depois, no ano que vem fazer 20 anos, por incrível que pareça, eu diria que sim, ao mesmo tempo não. Se você quer um filme ver de carros, com racha, como no meu caso, que eu adorei esse filme, né? Porque pra quem não sabe, eu curto muito carro, não sei se vocês perceberam isso, né? Eu curto muito velocidade, carro, sempre gostei desde criança. E assim, vendo esse filme eu adorei, né? Pra quem curte esse estilo, né? Eu acho que vale muito a pena se conferir, mas pra quem é fã da franquia, aí você vai ter que engolir essa história, entender melhor os personagens, e claro, o próprio Han depois do Velozes e Furiosos 6. Que eu acho que, pra quem é fã mesmo, acho que até vai gostar assim, né? Vai achar legal os rachas, as cenas são muito bem feitas. Mas pra quem quer ver uma história complexa, igual como foi o Velozes e Furiosos 4, até o 5, né? Que é o que é o mais amado da franquia, vai se decepcionar, né? Vai dizer, só tem corridas, é uma história muito boba, muito simples. Não vai me agradar muito. Mas de fato, eu acho que é um filme para você se divertir e para quem quer ver carros derrapando, né? Que é o que eu gosto, né, de ver, né? Ver os motores, aquele sonzão de Mazda, de Nissan, de vários carros maneiros nesse filme. Que é muito bom e eu recomendo. Eu vou dar honestamente uma nota 7. Sai desse bichinho. Quem samba com moré, samba diferente. E quem samba com moré, ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai. Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai. Eu acho que ele poderia ter sido melhor. Se tivesse feito um roteiro melhor, uma história mais bem trabalhada, porque eles tiveram muitas alterações, até o final foi mudado de última hora, eu acho que teria ter sido um grande filme. Eu acho que uma pena a Universal não ter feito um roteiro muito bom. Só no Velozes e Furiosos 4, que tem no canal, inclusive, eles realmente melhoraram. O 5 também, o 6, até hoje, né? É muito interessante e é bem curioso. É um clássico e é um dos melhores Velozes e Furiosos, na minha opinião, de casa. Claro, né, que trouxe o Han, que é o personagem mais amado da franquia, e que se passa depois do Velozes e Furiosos 6. Eu creio que se passa em 2014, né? Ele é depois de 2013 e em 2015. E ele é interagido, obviamente, com o Velozes e Furiosos 7, né? Quando o Dominic Toretto vai para Tóquio. Que é muito massa, é um filme muito bem conectado com as pontas da franquia mais amada de todos.
That's a lot of money. Hey, you're moving up in the world. You gotta elevate your company. Stay away from her. All my life, people have told me I don't fit in. Maybe I've just been in the wrong place. Over now. Make choices. Don't look back. The Fast and the Furious Tokyo Drift. But you don't have to ever quit. You ain't gonna take it no more, since it's almost over now. Almost over now. E pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Arrebenta nosso like no nosso vídeo, seja família, arrebenta nosso like, se inscreva no canal, ative o sininho, eu conto muito com a sua ajuda. Eu vim aqui pra mostrar meu talento. Nega no cabelo duro, que não gosta de pentear, com passa na boca do buto, o negão começa a gritar. Tô brincando. Porque você arrebentando nosso likezão, se inscrevendo, ativando o sininho, vocês não vão perder os vídeos nossos que vai vir. O YouTube ele vai avisar para a TV de um novo que vai ajudar muito o canal. E você, claro, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Cruzar nas Telas. Só vai ter clássicos e uma de nostalgia. Então, arrebenta nosso like no nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, conto muito com sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Aqui tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui tá em casa. Não seria incômodo? Ai, de maneira alguma, por favor. Depois da senhora. Se você já gostar do nosso vídeo, eu creio que sim, compartilhe, gente, para mais pessoas possível. Se compartilhando, vai ajudar muito o canal, que você gosta de falar e assistir todos os vídeos. Para mim sempre será uma honra saber vocês acham do cinema. Porque o cinema é uma arte para explorada, como também todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal, que é a primeira coisa. Vamos ser os melhores saem crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Nossa, mano, meu irmão tá preso no banheiro, meu irmão pequeno, consegue me ajudar? Tá na cabine, por favor. Abrir, vê se tu consegue, mano. Aqui, essa aqui, mano. Essa aqui, isso. Vê se tu consegue passar por baixo. Ô, rapaz, tá maluco, caralho? Agradecendo a todos vocês por estarem apoiando o canal Cruzar nas Telas. Eu fico muito feliz de vocês estarem mostrando nossos vídeos, nosso conteúdo e nossa evolução. Porque é isso que eu gosto de trazer aqui pra vocês. Trazer aquela vibe clássica de cinema e nostalgia de cinema pra todos, que é isso que o Cruzar faz. Trazer aquela vibe clássica pra todos. Então, muito obrigado, meu gente, de coração mesmo. Vocês são top demais, tá sempre apoiando o canal Cruzar nas Telas, curtindo nosso conteúdo e nossa evolução. Então, um abraço a todos vocês, aquele salvezão top. E muito obrigado, meu gente, de coração mesmo, vocês são incríveis demais. Muito obrigado pela sua compreensão, por ter ficado até aqui. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!